E olha só quem está aqui na garagem, sim, vocês! Estreando aí mais um quadro em youtube.com/CascoCortes. Eu vou tentar fazer alguma lista, né? Pelo menos uma lista por semana. E estreio com, olha só, aquela história, sabe? O pessoal tava pedindo, muita gente tava me pedindo. Isso quase sempre é mentira, tá, galera? Ninguém tá pedindo quando a galera fala isso, mas dessa vez é verdade. Muita gente já pediu para eu atualizar o vídeo, todos os carros de CascoCortes. Da última vez que eu tinha feito, eram 15 carros em 17 anos, dava a média de quase um diferente a cada ano de habilitação, mas dava um pouquinho menos a média. Amigos, refiz a conta e passamos da média agora. A gente tem 25 carros em 21 anos de habilitação, então a média está com mais de um carro por ano. Então senta que lá vem história, tem bastante coisa aí. Eu tenho o bicho carpinteiro, eu vou colocar as fotos grandes aí na tela à medida que a gente for falando, mas eu vou, quem sabe, eu vou mostrando para vocês aqui também. Primeiro carro, né, quem me acompanha sabe, foi o glorioso Chevrolet ou Opel Tigra. No final vou fazer um ranking aí dos meus carros por nacionalidade, e esse é um carro polêmico, né? Afinal ele é um carro alemão, por ser um projeto Opel, é um carro americano, por ser um Chevrolet, mas foi o meu primeiro carro. Já contei várias vezes a história, né? Quem passasse na Universidade Federal e, portanto, não desse mais despesas para a família, ganhava um carro. Então eu passei em Direito, não adiantou nada, depois me formei em Jornalismo na PUC, mas Tigra 98, vermelho, 1.6, 16 válvulas, o Corsa GSI Coupé foi o meu primeiro carro, Coupézinho 2+2. Aí, na sequência, esta belezura aqui, né? Um dos carros que eu mais me arrependo de ter vendido, Mazda MX-5 1993. No último ano da faculdade, eu virei funcionário público, fiquei com um salário muito bom, fiquei com dinheiro sobrando, né, quando você mora com os pais. Então fiz uma negociação quadrangular com meu pai. Eu peguei o carro da minha irmã, que precisava ser trocado, já tinha 6, 7 anos, e dei o carro da minha irmã e eu paguei a diferença. Então foi o primeiro carro que eu paguei com o meu dinheiro. E o Tigra foi pro meu pai. A gente fez uma operação ali triangular. O Tigra continuou na garagem, mas eu passei a ter o MX-5, que eu vendi por $9.000 na época, aliás, por $10.000 na época, eu me lembro direitinho, R$32.000, era 3,2 então o dólar, para ir para os Estados Unidos, né? Quem leu meu livro sabe aí das minhas aventuras morando na van nos Estados Unidos. E, na verdade, me antecipei, deixa eu dar 2 passos para trás. Aí o que aconteceu? O meu pai comprou o Peugeot 306 Rally, que depois vocês conheceram como a Selecarro, né? E eu com o MX-5 não podia usar apenas o MX-5, né? Às vezes você queria ir para a praia, por exemplo, 2 casais de amigos, não dá para ir de MX-5, né? Então, a nossa garagem era enfileirada assim. Eu usava muito o 306 Rally do meu pai, que na verdade era usado mais pela minha irmã, porque ela não gostava de andar de Tigra. Então a garagem era enfileirada, era meio que um ninguém de ninguém ali, mas eu usava muito o 306 Rally, um carro que eu gostava muito, então eu considero o 306 Rally também um dos meus carros aí nessa época. Aí sim, vendi o MX-5 e fui para os Estados Unidos, onde morei 6 meses numa Dodge Caravan 93, que eu comprei por $800, e a história terminou assim, né? Terminou com o motor tendo um princípio de incêndio na final da Fórmula Indy em Dallas, em 2004, Tony Kanaan campeão, mas foi o meu carro barra casa. Por 6 meses, rodei 40 mil quilômetros nesse carro. Não se pode dizer que tenha sido um mau negócio, né? Tirar 40 mil quilômetros de um carro de $800. E é engraçado, né? Porque isso é 2004 e 93 era um carro de 11 anos, né? Não era um carro tão antigo assim, mas ele era um carro recuperado de leilão, o famoso limão lá nos Estados Unidos. Então, fiz as minhas peripécias com a van, voltei para o Brasil, fiz o meu visto de trabalho, né? Para ir trabalhar lá na Racer, revista... principal revista de automobilismo dos Estados Unidos. E aí sim, vendi o MX-5, que tinha ficado esse período da van parado lá em Porto Alegre, para levar o dinheiro para os Estados Unidos, comprar um carro lá e tudo mais, e comprei esta belíssima BMW Z3 1996, motor 1.9, era 4 cilindros, mas eu lembro direitinho que os R$32.000 que eu havia vendido o MX-5 93 eram $10.000, e eu cheguei lá e comprei essa Z3 por $9.000, ou seja, eu peguei um BMW 3 anos mais novo em relação ao Mazda e ainda fiz $1.000 de lucro. Gostava muito desse carro também, um carro muito gostoso de chão, mas faltava motor, né? Z3 tem que ser 6 canecos. Deixa eu ver que número estamos da conta aqui, esse foi meu 5º carro, a Z3. Então voltei para o Brasil, e aí o que aconteceu?
o Tigre tinha ficado em Porto Alegre, né? Então eu abandonei a vida americana, fui tentar recomeçar, digamos assim, em São Paulo, na minha carreira jornalística, e o Tigre tinha ficado em Porto Alegre, então eu peguei o Tigre de volta, fiquei um tempinho com ele em São Paulo e sofri um acidente, na verdade o único acidente grave de trânsito que eu... Grave no sentido de trinquei uma costela, né? A única vez que eu sofri aí qualquer arranhão em acidente de trânsito, eu estava, para quem é aqui de São Paulo, ou quem não é, esquina da rua Teodoro Sampaio com a Cunha Gago, uma rua em tempos pré-pandemia ali muito movimentada de comércio. Uma moça falando no celular, né? Passou o sinal vermelho, não viu e rachou o meu Tigre em dois ali, pegou bem um pouquinho na coluna B do lado direito. Se tivesse um passageiro, teria se machucado. O carro girou e bateu de costas num poste. E aí, meu amigo, bateu um Tigre de costas no poste. O que acontece? Perda total, né? Quebrou o vidro ali, é perda total. Então, só que eu já tinha uma viagem marcada. Então, antes mesmo da grana do seguro e tal, eu precisava de um carro. E aí eu tinha um amigo que estava com um Toyota Paseo 1994, coupé pretinho da Toyota, parado. Ofereci 10 mil e levei o carro. Comprei o carro tipo na quarta-feira, na quinta-feira viajei, que era carnaval. Engraçado, né? O Paseo é um carro que coupé esportivo normalmente preza pelo... Você abre mão, né, de praticalidade para ter um design, mas o Paseo é um raro caso de coupé esportivo, por design e por performance, né? E o Paseo é um raro caso de coupé esportivo que não traz muita performance, tinha um motor 1.5 e não é lá muito bonito. Mas aí fui, viajei e voltei com esse Paseo, mas já havia sido uma solução temporária, né? E conhecendo melhor um pouco São Paulo, já depois de alguns meses... bastante impraticável um coupé esportivo em São Paulo como único carro no dia a dia, né? Então eu queria um carro mais prático, mas que também tivesse desempenho, performance, estilo. E aí, meu amigo, nada como uma Sportwagon, né? Ou nesse caso, uma Sportwagen, Sportwagen, Audi A4 Avant 1999, né? Um carro também que eu gostava muito. Eu tinha uma 1.8, 20 válvulas, manual, mecânico. É muito difícil achar esse carro mecânico. Depois, turbo, que tá aí chorando de forma muito chata. É muito difícil de vender, né? Mas consegui vender também. Foi um dos carros que eu mais fiquei. Eu comprei esse carro em 2007, meados de 2007. E fui trocá-lo no fim de 2009 ou início de 2010 por uma Freelander. Esse aqui, todas as fotos aqui, para evitar gastar muitas e muitas horas, eu não fui atrás sempre de fotos efetivamente dos meus carros, apesar de boa parte delas existir. Eu fui googando e procurando os carros aí mais fiéis que vocês estão vendo na tela cada vez que eu cito um. Porém, a Freelander 1 branca, que era a que eu tinha, eu não achei, tá meio que um douradinho aí, mas era essa mesma geração, ano final da Freelander 1, carro V6, tamanho ideal para São Paulo também, SUV 4x4, gostava bastante. Só que a vida vai rolando, né? E às vezes as coisas migram numa direção que não necessariamente levam ao melhor caminho automotivo. Então eu fui promovido na firma, lá na Red Bull, que hoje estamos fazendo o pole position. Olha só como é importante, né? Você cultivar boas relações, não queimar pontes nessa vida. Fui promovido na Red Bull, ganhei o quê? O carro da firma, virei gerente. O carro dos gerentes nacionais na época era um carro que só empresa comprava, que era o Honda City EXL topo de linha. Eu lembro que ele custava mais do que o Civic de entrada, oferecendo muito menos performance que o motorzinho 1.5, né? Então o City, apesar de eu ser um fã de Honda, tive Civic SI, depois tive um outro Civic que vocês já vão entender ou relembrar por quê, mas o City, essa geração do City, confesso que me cansava bastante, era um carro bastante manco, né? 1.5 CVT, um carro grande, porta-mala grande, então às vezes você viajava, o carro carregado, era sofrido. Para tentar reverter um pouco isso, eu fui lá na empresa, você vai acompanhando, né? Tinha um diretor América Latina que foi transferido e eu reparei que o carro dele continuava lá na garagem. Eu dei uma chavecada lá no pessoal da frota e peguei o Subaru Impreza GT 2011, isso. Era basicamente o visual do WRX, mas com motor 2.0 aspirado, pretinho, manual, 160 cavalos. Foi um grande... upgrade em termos de satisfação ao guiar em relação ao City, mas durou coisa de 6 meses aí, acabou chegando um novo diretor para a mesma vaga e eu tive que devolver o carro. Quando eu tive que devolver o carro, eu entrei num processo de depressão tão grande, depressão automotiva, por essa necessidade de, quem sabe, voltar para o City, que eu fui
o pêndulo foi todo pro outro lado, né? Eu peguei um Mini Cooper John Cooper Works, mas na verdade ele não era um John Cooper Works genuíno, ele era um John Cooper Works caracterizado. Alguém importou, ele não era importação oficial, era uma importação alemã. Ele era um Mini Cooper S normal, não John Cooper, mas manual. Esse carro nunca veio para o Brasil oficial. Para você ter o Mini manual, precisava ser o John Cooper. Alguém importou um Cooper S independente da Alemanha, manual, e colocou o body kit, então ele tinha tudo de John Cooper, menos a potência a mais, mas isso aí ninguém precisava saber, né? Falava que era John Cooper. Esse carro encaminhei para Gerson Campos depois, quando saí da Red Bull e me meti numa startup digital ali, acelerados, uma grana bastante curta, né? Então vendi, porque eu tava com um carro a mais, né? Eu tinha o City ainda, então era um luxo o Mini, despachei o Mini, logo em seguida minha mãe faleceu, e eu herdei um Civic 2006 da minha mãe, o Civic nave espacial, né? O Civic da 8ª geração, né? Se não me engano, exato, o Civic G8. Peguei esse Civic, vendi o City também, que a grana estava realmente curta, fiquei um tempinho com o Civic. Depois, quando a coisa deu uma melhoradinha, eu vendi esse Civic para fazer o Passat do Papa Cortes, né, que a gente já vai chegar nele, como ele veio parar aqui em São Paulo comigo depois. E aí comprei um carro legal para mim, um Audi A3 Sport 1.8 vermelho, carro bastante raro de achar no Brasil, essa configuração do A3 duas portas. Gostava bastante desse carro também. Apesar de teve uma época ali que o S-Tronic me deu um pouquinho de dificuldade, mas foi tudo resolvido na garantia. Vendi esse carro muito novo ainda, esse carro era um 2000, eu peguei, isso é 2015, eu peguei esse carro em 2013, no primeiro ano dele, né? Porém, sou um cara que gosto muito de carro, já gastei bastante dinheiro com carro, mas depois de uma certa idade você vai se tornando bastante pragmático, né? Então você tem que colocar as necessidades financeiras da vida, da construção da vida, acima das paixões automotivas muitas vezes. Então eu vendi esse A3 para quitar o meu apartamento. Vendi com dor no coração, mas consegui pegar um negócio de ocasião ali com o 208 GT, que recém tinha sido lançado no mercado brasileiro. Então segui aí com um hot hatch vermelho, mas saindo do segmento C de médios, né, do A3, indo para o segmento B de compactos do 208 GT. Mais um francês esportivo na minha vida, outro carro que eu gostei bastante, mas já estava muito empolgado com o rolê de bike e tudo mais. Também o fato de ser um carro um pouco duro no dia a dia me cansava um pouco. Fui para a SUVização da frota e acompanhei os rumos do mercado mundial e brasileiro. E mais uma vez, como eu tinha vendido a Freelander 1, quando eu estava gostando muito do carro ainda, eu tinha uma questão não muito bem resolvida, digamos assim, com a Freelander. Peguei uma Freelander 2 2014, o último ano da Freelander, que é quando normalmente o fim de vida, né? As montadoras já estão muito experts, peritas em construir aquele carro. Costuma ser as melhores versões, né? Costumam estar no fim da vida aí dos carros, principalmente dos carros premium, né? Então essa versão Dynamic, que tinha um body kit, tinha roda grande escurecida, peguei no plano Approved da Land Rover, ainda na garantia, né? Era um carro seminovo, mas ainda na garantia, também um negócio de ocasião. Tava gostando muito, mas aí quando você tá tocando empresa, sócio, startup digital, tem aquelas oscilações do mercado, né? As coisas vão e vêm e vão e são como o tempo. Tava um pouco caro de manter aquele carro, decidi. E outra, a nossa rotina era muito dos carros de teste também, né? Ainda na verdade, né? Mas me dei conta que não valia a pena. Era um carro na época de... Olha como o mercado mudou, né? Mas era, sei lá, um carro de 120 mil reais, que na época seria, sei lá, 250 mil, 240 mil hoje, né? Não quis deixar esse ativo imobilizado tão grande, custo operacional também bastante grande. Decidi que eu não ia mais ter um carro zero de uso diário, ou carro novo, né? Eu ia ter um xodó, um carro para fazer conteúdo no canal, mas que tivesse um mínimo de confiabilidade e conforto para ser o daily quando eu não tivesse um carro de teste. Foi assim que eu cheguei na Alfa 156 Sportwagon, outro carro que eu me arrependo um pouco de ter vendido. Esse carro pegou bastante preço desde que eu vendi, apesar de que o real vale bem menos hoje. Então, vendeu por 40 e hoje vale 60, 70, mas esses 60, 70 estão meio que os mesmos 40 de 3 anos atrás, quando eu vendi esse carro. Em 2018 eu vendi. Mas enfim, a Alfa 156 Sportwagon, lindíssima. Agora já estou pescando fotos da The Garage, né, que vendeu a minha Alfa, então já está fácil aí de achar no Google Images. Vendi depois a Alfa porque eu tive que trazer o Passat do Papa Cortes
para São Paulo. Ele ficou sem lugar lá em Porto Alegre e eu trouxe o carro aqui para São Paulo e aí não tinha vaga para ter um carro, dois clássicos, digamos assim. Vendi a Alfa por um bom lucro, inclusive, mas com dor no coração, porque não era um carro que eu estava precisando vender e eu sabia que era um carro que ia pegar preço, mas não tinha onde colocar, não ia pagar um box aí, não ia alugar um box para manter dois clássicos, né? Nessa época eu tinha pego o Civic SI, então voltei a ter um carro zero, né, com alta performance. Para mim, o melhor carro de tração dianteira em matéria de chão que já tivemos no mercado brasileiro. Gostava muito do carro, foi o carro, inclusive, com o qual eu conheci a minha esposa atual, então também me lembro, tem memórias afetivas grandes aí do SI. Nosso primeiro encontro foi de Civic SI, mas então fiquei com o Civic SI e o Passat, né, aqui em São Paulo. Aí, depois de um tempo, mais ou menos a mesma coisa, né? Eu tenho um pouco de inquietação, porque eu sou jornalista, mas eu gosto de fazer conta também, né? Gosto de estatística, gosto de dinheiro, de cuidar bem do meu dinheiro, digamos assim. Tava também um pouco oneroso manter um carro SI, chegou no Brasil custando 160 mil reais, né? Decidi fazer um downgrade aí de custo. Peguei o Sandero RS, que vocês também viram bastante lá na antiga casa, né, com bastante upgrades, a gente foi fazendo projeto, como no SI fizemos o SI na Stradale, a preparação, o Sandero RS a gente foi fazer na Ordospec, o Sandero RS também, um carro dinamicamente espetacular, muito racional, né, o Sandero RS quando eu peguei, ele estava o preço de tabela 69.900, hoje está 96, mas a 69 ele já estava caro, né, o pessoal já estava começando a reclamar, já fazia parte do início dessa ascensão maluca de preços e desvalorização total da nossa moeda que a gente vem vivendo aí nos últimos 2 anos, mas mesmo a 69 ele ainda era um custo-benefício bastante imbatível. O Passat do Papacolo estava lá em casa, era um carro que estava na família há 5 anos e meio que tinha esgotado a narrativa dele, vamos falar assim, porque não ia transformar num carro de track day, não ia turbinar, muita gente dizia turbina no Passatão, não, o Passatão era um carro placa preta, um carro de etiqueta e meio que tinha encerrado a história dele, já estava valendo bem mais do que eu paguei. Fiz uma loucura e, como vocês viram lá no começo, meu primeiro carro foi o Tigra 98. O primeiro carro que eu queria mesmo, quando eu fiz 18 anos em 2000, era um Fiat Coupé 96 amarelo, que, como diz o Adriano Greco, é uma Ferrari. E por ser uma Ferrari, os meus pais não curtiram muito a ideia na época, apesar de ser o mesmo preço. O Fiat Coupé 96 e o Tigra 98 custavam a mesma coisa em 2000. Mas, por ter essa imagem aí muito performante, meus pais levaram medo do moleque ali recém-habilitado e vetaram o Fiat Coupé. Então eu sempre tive essa questão mal resolvida aí com o Fiat Coupé. Troquei pau a pau, Passatão TS no Fiat Coupé e, do ponto de vista racional, não foi um bom negócio. O Passat, um carro de etiqueta, placa preta, restaurado pelo Dene, é um carro que o Fiat Coupé também vai pegar cada vez mais preço, mas a curva de valorização e como clássico do Passat, ela era mais aguda do que a do Coupé. Inclusive o Coupé que eu peguei era um Coupé que não era um carro de etiqueta que a gente chama, né? O carro com a quilometragem original sim, mas com a condição original, né? Era um carro restaurado, inclusive a cor dele original, olha só, não era amarelo, a cor dele original era verde, ele tinha sido revertido para o amarelo, foi repintado depois, porque esse carro foi pintado de amarelo e tunado, foi vítima aí da febre Velozes e Furiosos do tuning dos fim dos anos 90, início dos anos 2000, então era um carro bastante... E não tem jeito, né? Quando você desmonta um carro para pintar e tal, ele nunca volta a ser exatamente o que era. A Papa Grilos fez um trabalho muito legal. Depois que o carro foi feito pela Papa Grilos, ficou um carro bem gostoso de usar no dia a dia. Antes ele batia muito. O pessoal da Tony Mac também fez a restauração da parte mecânica, ficou bem legal. Aí, casei, né? Passei a ter a necessidade de 2 carros decentes que eu digo confiáveis para usar no dia a dia, né? Não dava para Roberto andar de Fiat Coupé aí, até andou algumas vezes, rodízio e tudo mais, mas passei a ter, pela primeira vez na minha vida, a necessidade de ter 2 carros novos na garagem, né? E foi aí que, já nessa vibe família, me dei ao luxo de ter uma picape. Nunca tinha tido picape e hoje eu afirmo que eu nunca mais deixarei de ter uma picape, porque principalmente a picape média no Brasil, vocês estão vendo a Ranger Black aí atrás,
é um nível de praticidade, de segurança, de que você vai chegar onde você precisa ir. A gente tem muita estrada de chão, a gente tem alagamento, a gente tem buraqueira. Então, a Ranger Storm foi um carro que me encantou muito, também com foto aí do anúncio da The Garage. Então, ficamos com a Ranger Storm, o Sandero RS e o Fiat Coupé simultaneamente na garagem. Tem até foto aí, põe na tela, edição, ou seja, eu. E aí, despachei o Sandero RS, depois de ter concluído o projeto dele, digamos assim, e eu já estava há muito tempo querendo um carro eletrificado, elétrico ou eletrificado, porque eu achava que não só é o futuro não, é o presente, mas eu queria vivenciar, eu queria mostrar para vocês, para a audiência, como é a convivência com o elétrico, iniciar essa conversa com vocês da evolução da rede de abastecimento. Botei placa solar aqui em casa, então eu consigo ter o XC40 híbrido plug-in aqui, o nosso Recharge R Design, o Sven, né? Aliás, vários carros aí passaram que eu não citei o nome, né? Mas o XC40 Recharge para mim é um carro que depois que você experimenta o híbrido plug-in no dia a dia, você nunca mais vai querer um outro powertrain. A gente tem o wallbox aqui na garagem. Os primeiros 3.000 quilômetros do carro, antes de pegar a estrada a primeira vez, a gente gastou R$100 de combustível e a eletricidade está vindo das placas solares, então é imbatível o custo por quilômetro que você faz nesses carros, fora o silêncio, a não poluição, a falta de vibração, a falta de aquecimento. O elétrico é uma coisa muito serena de você usar no dia a dia, né? E o híbrido plug-in te traz o melhor dos dois mundos, né? Te traz a experiência de um carro elétrico no dia a dia urbano e a performance e a autonomia de um carro a combustão quando você pega a estrada. A Ford apresentou a Ranger Black, eu me dei conta que em um ano de Storm eu nunca tinha usado a 4x4, só quando eu emprestei ela para o Marcelo Maragni, amigo fotógrafo. Ranger Black 4x2 num preço muito atraente, principalmente considerando essa explosão dos preços que aconteceu aí, e até pela mecânica 4x2 muito econômica, né? Eu faço 1.000 quilômetros com um tanque com a Ranger Black na estrada, então tá aí ela firme e forte. Por enquanto não temos planos de nos desfazermos dela, mas vocês já viram que a gente é um pouco inquieto, né? Um pouco bicho carpinteiro nessa história. E aí, com o Coupé tendo sido vendido, faltava o quê? Faltava uma lasanha, né? Então a gente voltou aí ao mundo das lasanhas com a Lagerta, Volvo 850 T5, caracterizada como R, né? Ela tem aquela asa traseira ali, a ponteira da R. Eu quero muito pintar as rodas de grafite também para ela ficar 100% no visual da R, mas tá aí a nossa Lagerta firme e forte, um carro que, olha, dá para usar como daily e muito mais gostoso. Inclusive eu vejo muitas acusações, mas a Alfa 1.5 Sport Wagon você vendeu, agora tá com 850 T5. A 850 T5 ela é automática e tem 225 cavalos, né? Ela é confortável e veloz, duas coisas que é um 5.6 Sport Wagon, apesar de muito bonita, não era. Então é isso, pelas minhas contas foram 24 carros, na verdade, em 21 anos de habilitação, então tá dando média de menos de um ano para cada carro, mas é porque depois de uma fase da vida você começa a ficar um pouco acumulador. E eu fiz uma estatística aqui, ó, de nacionalidade. Então, eu tive carros de 7 nacionalidades diferentes, considerando sempre a origem da marca, né? 2 italianos, vou vir em ordem crescente, 2 italianos, 2 suecos, 3 americanos, e eu estou considerando o Tigre um carro alemão, por ser um projeto Opel, 3 britânicos, né, as 2 Landes e o Mini, 3 franceses, 306, o Sandero RS e o 208 GT, 5 alemães, incluindo o Tigre, e, surpreendentemente, porque eu não considero um grande fã de JDM, mas pelas circunstâncias de carro da firma, de herança de carro da mãe, 2 carros da firma, na verdade, japoneses. O Japão é o líder aqui do meu Scout com 6 carros japoneses. O mais recente, o Civic SI, é o mais recente que eu realmente comprei, né? Comecei lá atrás nos japoneses com o Miata e até recentemente com o Civic SI. Beleza, galera? Acho que essa história de ser youtuber, de ter que produzir conteúdo acaba gerando uma rotatividade grande, né? Mas porque não tenho orgulho dessa história toda aí, me diverti. Eu diria que de todos esses carros aqui, não teve nenhum deles que, com exceção evidentemente da Dodge Caravan, né? Mas nenhum deles eu vendi porque não estava gostando mais, porque não tinha sido uma experiência legal. Eu acho que eu tive uma relação bacana, curti demais todos os carros que passaram por aqui e seguirei curtindo com certeza. E aí, gostou da lista? Tem críticas, tem elogios, tem sugestões para os próximos carros que devem ocupar a nossa garagem? Deixa aí nos comentários, deixa o like e
muito em breve para fazer mais uma lista aí, nas próximas semanas, vou dar um tempinho, mas vou fazer também todas as motos de Cássio Portos, que também está bastante desatualizado desde a última vez que a gente fez. Beleza, galera? Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.